Estamos aqui na Bradesco Esportes FM. O nosso contato é com o treinador campeão da Copa Rio, com o Resende, técnico Ailton Ferraz, conseguindo a segunda conquista do Resende consecutiva da competição. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, Ailton. E, primeiramente, queria que você falasse pra gente, né, como é que foi pra vocês ganhar essa conquista com a camisa do Resende, né, a Copa Rio, que é o segundo torneio em importância do Rio, né? Foi muito bom, né, cara? Uma felicidade imensa, né? Eu já tenho alguns títulos como jogador, como auxiliar, mas é meu primeiro como treinador, né? Então, eu não vi a hora de conseguir esse feito. E o bicampeonato, eu acho que o nosso foco maior era bater esse recorde. Se eu não me engano, há 20 anos atrás que teve um time que eu não sei nem qual que conseguiu o bi, em termos de Copa Rio, né? E a gente fica na história pro Resende, né? Foi muito bom, uma conquista maravilhosa. O time, no último jogo, fez uma partida brilhante, né? Com todo respeito à Portuguesa, que é um time muito bem armado. Era para ter sido bem mais. Perdemos muitos gols ainda. Então, assim, acho que os atletas estão de parabéns por ter entendido a proposta de trabalho e conseguimos um feito muito importante para a carreira de cada um. Agora, que jogo contra a Portuguesa, 5-2 no placar, depois de uma primeira partida que foi bastante equilibrada. O que houve de uma partida para outra, o Resende? Dois times muito equilibrados, um placar como esse de 5-2, ele chega até a assustar. Tudo que chutou, a bola entrou, o Ailton? Não, se fosse isso, seria mais, né? O detalhe maior é que eu fiz o único jogo que eu fiz deles foi contra o Volta Redonda, e Volta Redonda não jogou bem, né? E eles fizeram uma atuação razoável e não deu para tirar muita coisa. Aonde eu consegui ter um parecer melhor da equipe deles foi no jogo contra a gente, aonde eu procurei neutralizar os alas, né? Joguei também no 3-5-2, por isso que eu treino. Faço variações na parte tática, para que quando eu utilizo qualquer uma delas, os atletas já estejam bem com a situação que vai ser implantada, o esquema que vai ser implantado. E com isso, neutralizando os alas, a gente conseguiu uma briga no meio-campo, onde o nosso meio-campo, na parte técnica, ao meu modo de ver, é superior à equipe da Portuguesa. E achamos o gol no início, né? 2 gols logo no início, e com isso controlamos o jogo. Um calor muito, muito forte, o nosso time acostumado com aquele calor, na ilha venta muito, e com isso não tem aquele fervor de sentir o efeito do sol. E a gente tirou proveito de tudo, né? Primeiramente, neutralizamos a parte forte deles e depois procuramos desenvolver a batalha, que a gente sabia que a gente conseguindo vencer essa batalha no meio, a gente teria rido. É lógico que a gente não imaginava da forma que foi, mas a equipe foi premiada com uma excelente atuação. Agora, como é que foi o pensamento depois do placar consolidado 5-2 numa final, talvez tenha sido a final com o maior número de gols, e um placar construído por um Resende que massacrou uma partida. Como é que foi o pensamento depois, com o placar já definido, com as coisas já encaminhadas, com o título já na mão e um 5-2 que vai ficar na história, né? É verdade. Assim, eu costumo falar que isso aí não vai ver sempre, né? Mas a equipe soube aproveitar os erros, né, de posicionamento, os erros individuais da equipe da Portuguesa. Então a gente comentou muito sobre isso, pelo que foi passado, né? Eu falei sobre sonhos com eles, né? E eles entenderam bem. Você para realizar o seu sonho, você tem que se dispor a isso, né? E eles entenderam essa situação. Procurei mexer muito na parte motivacional. Fizemos o treinamento de acordo com a equipe adversária. E assim, foi uma leitura num jogo só. Foi uma leitura fantástica. O nosso time é um time que tem jogadores experientes, tem alguns jovens, mas eles nunca tinham assimilado com tanta perfeição da forma que foi o último jogo, né? Assim, depois foi um comentário, que teve o churrasco, né? Um comentário de que a pegada foi boa, o nível de atenção que eu cobrava sempre estava lá no alto. E com isso, quando você erra pouco, você não dá chance do outro time estar próximo do teu gol.
e assim, não tiveram tanta chance, foram para o abafa, largaram o time, mas mesmo assim a gente bem posicionado, perdemos muitos gols, e assim, foi muito bom esse placar, porque mostrou que o Resende não é tão ruim como todo mundo estava falando. Algumas pessoas viram o jogo do Resende contra o Gonçalense, falaram que o nosso time era muito fraco, mas eu sempre acreditei, eu falava isso para eles tentarem jogar, que qualquer erro é meu, quem escala sou eu, que eu tinha total confiança e tenho em cada um deles, e eles assimilaram tudo nesse jogo final. Foi um jogo muito bom, um jogo 100% envolvente em todas as partes, em todos os setores, e conseguimos um feito maravilhoso para a equipe do Resende. Agora, justamente sobre essa questão que você citou, que eu queria falar, não sobre a qualidade técnica da equipe do Resende que mostrou nessas finais, mas pelo seguinte, se apontavam América, se apontava Bangu, se apontava até o próprio Gonçalense, e o Resende ficou quietinho na dele como franco atirador, né? Chegaram a apontar inclusive o rival Volta Redonda, mas na hora H, mais uma vez, o Resende crescendo, né? Trabalhar como franco atirador ajudou, de certa forma, vocês? Afinal, você é um técnico que, como falou anteriormente, gosta muito de motivar a equipe, né? Nada melhor do que trabalhar com ninguém dando crédito para provar que é melhor, né? Olha, eu carrego uma coisa comigo, que eu acho que quando tudo está muito bom, você tem que desconfiar, entendeu? Porque nada é tão perfeito assim como alguns times saíram na frente aí disparado e o meu time oscilando. Eu falava para eles, eu prefiro que seja dessa forma, porque dessa forma a gente consegue corrigir os erros. E na hora da verdade, a gente vai ver quem é quem. E foi o que aconteceu. Na hora da verdade, o meu time cresceu na parte defensiva. Quando estava tomando sufoco, todo mundo se empenhava para não tomar o gol. Uma equipe humilde para marcar, uma equipe que reconhecia os pontos fortes das outras equipes e procurava trabalhar para procurar neutralizar. Eu não vi isso em outras equipes quando jogavam com a gente. Nós temos nosso ponto forte, mas eu nunca vi nosso ponto forte ser marcado. E acho que toda essa oscilação nos ajudou a chegar forte na final, né? Não chegamos com moral, pegamos a equipe que, fora de casa, vencia a maioria dos jogos, que é a Portuguesa, um time que não tinha perdido na competição, e eu acho que isso aí cria uma certa confiança, uma confiança perigosa, né? Então eles foram enfrentar a gente achando que poderia ganhar a qualquer tempo, a qualquer hora, qualquer minuto. E a gente não. E a gente sabia que nós nos preparamos para o pior. Encontramos facilidade e aproveitamos. Agora, qual é o tamanho da importância de um bicampeonato da Copa Rio para a cidade como Resende? Como é que foi aí depois da conquista e para o clube também, né? Porque o Resende é um clube teoricamente novo, né? Principalmente no cenário de elite do Rio de Janeiro, e já tem um nome 2 vezes consecutivamente na Copa Rio, que, tirando o Carioca, é a maior competição do Rio, né? É verdade, né? Negócio de time médio, considerado pequenos. Da forma que eu te falei, a cidade abraçou no último jogo, é uma cidade que quase não vai no jogo, isso deixa a gente um pouco preocupado, porque a cidade é uma cidade pequena e não é tão envolvida com o futebol. Né? Para você ver, eu já estou lá 5 meses, a minha terceira passagem, e a pessoa quando me vê na rua, pô, tu não é o Ailton? O que você está fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, é de tomar susto, porque é uma equipe que já chegou no Carioca, disputando semifinal, um time que é o bicampeonato. Mas, assim, eu creio que a partir desse momento a cidade vai se envolver um pouco mais, e com isso, o que tem que ganhar, o clube tem muito a ganhar com esse envolvimento da torcida, né? No final, fizemos um trabalho bom na rua, de convidar, e foi um público razoável. E sobre a diretoria reconhecer, eu acho que não está mais do que na hora, né? Porque o bicampeonato não é toda hora, né? E a gente conseguiu um feito muito bom para o clube, e eu tenho certeza que eles vão reconhecer isso. O meu contrato terminou, né? E a gente está aguardando o contato para ver se renova ou se a gente dá seguimento a outra situação. A minha vontade da minha comissão técnica é de permanecer
fazer um trabalho a longo prazo. Eu já mostrei isso para a diretoria do Resende, que é importante. A maioria dos treinadores que subiram da Série B para a Série C são treinadores que estão há 3 anos trabalhando no clube. E com isso conhece bem o clube, conhece bem os atletas, conhece bem a competição. Né? E assim, por eu gostar do clube, gostar da cidade, eu queria realmente fazer um trabalho a longo prazo no Resende. A gente sabe que isso às vezes não é viável, mas é questão de acreditar, é questão de comprar o barulho e ir até o final. A minha comissão já mostrou isso, que nós somos competentes, que nós temos condições de fazer bons trabalhos. Minha terceira passagem, salvando 2 vezes o Resende descer para a Série B do Carioca, e nessa terceira conquistando um título e pegando um time na Série B, que estava em último lugar, terminando em terceiro, quase com chance de disputar vaga. Então isso também tem que ser frisado. Eu peguei um grupo muito mal na parte psicológica. Eu não sou psicólogo, mas a minha vivência no futebol faz com que a gente tenha percepção de algumas coisas e consegue levantar o astral. Foi o que eu fiz, eu dei uma sacudida no grupo, o grupo entendeu com quem estava trabalhando, já tinha alguns atletas que trabalharam comigo, me ajudaram dentro desse processo. E você vê, não posso só frisar o título, mas o trabalho num todo não foi fácil. Né? Você tirar um time de 1 ponto, terminar em terceiro, ganhando times considerado que era ser o bicho-papão da competição, tipo Red Bull. Nós empatamos lá em Campinas, com eles 0-0 no primeiro jogo, segundo ganhamos de 3-0. Ganhamos do Inter de Laje. Empatamos fora com o Ipiranga. E a chance, o último jogo dentro do nosso planejamento, que era contra o Operário, infelizmente o Operário ganhou do Red Bull e já estava classificado. Ele e o Ipiranga, nós fomos no último jogo com o nosso time B, perdemos de 3-1, mas fazendo um jogo muito bom. Então, assim, acho que toda a campanha em si foi uma campanha muito boa, e nós temos que realmente dar os parabéns a todos que se envolveram dentro do projeto, dentro desse trabalho, porque foi um trabalho que nós conseguimos fechar com chave de ouro. Agora, Ailton, você já tem 3 passagens pela equipe do Resende, né? Queria que você comentasse se esta, na sua concepção, a sua melhor passagem pela equipe do Resende, e também a questão das suas ambições, né? Até porque você citou a questão dos técnicos que subiram na Série C. No caso, foram o Cláudio Tencati, que está há 4 anos na equipe do Londrina, e também o outro treinador, Rogério Zimmermann, que está há 4 anos na equipe do Brasil de Pelotas. Inclusive, já tive o prazer de conversar com os dois, e eles falaram da importância dessa continuidade e do respaldo que é dado. Eu queria que você falasse sobre a sua passagem e as suas ambições em cima disso. Então, essa foi sem dúvida, porque teve o título. E a outra, eu fui contratado faltando 5 jogos para poder salvar, né, de manter a equipe na divisão principal. E eu considero como título, porque você manter pegando os times grandes, pegando os times que estão para descer também, os jogos são muito mais difíceis. E a gente conseguir manter na primeira divisão, isso é um título, entre aspas, é um título importantíssimo, porque tudo diminui quando você vai para a Série B. Né? E você mantendo a equipe na A, até o valor que o clube recebe é um valor bem significante. E com isso a gente tem que estar muito feliz também. Mas sem dúvida que essa passagem, por eu ter tido um tempo maior e disputado 2 competições, foi um feito muito grande e foi a melhor passagem. Embora não dá muito para você fazer um parâmetro e comparação, porque foram tempos diferentes, um tempo maior agora, o outro foi um tempo mais curto, porém com objetivos alcançados. Agora, Ailton, esse ano você conseguiu o seu título como treinador, né? Depois de muito tempo, algumas passagens, seu título como treinador. Queria que você falasse para você como é que está hoje o Ailton como técnico, o que você enxerga desse futebol, né? E até comentar um assunto que eu falei com outros treinadores de clubes de menor investimento, que é o seguinte: fazer futebol com clube de menor investimento não é nada fácil, né, Ailton? É muito difícil, né? Só completando o que você falou, as minhas pretensões, é lógico que eu tenho as pretensões de coisa grande. Como eu fiquei de auxiliar um bom tempo, 4 anos,
Fiquei um bom tempo com o Jorginho no começo e depois quando ele voltou da seleção, mas eu tive 4 anos trabalhando à frente como treinador. Eu já fiz curso em Barcelona, fiz curso no Real Madrid, tenho 49 anos, já estou bem tarimbado, né, nessa rodagem de treinador. Eu vejo vários treinadores mais jovens com a primeira passagem boa e já estão voando. Né? E eu não me vejo muito atrás de alguns treinadores, ou da maioria deles, com todo respeito a cada um, mas eu sou bem ciente do trabalho que é feito, do trabalho que é executado. Eu estou preparado para qualquer desafio, não nasci para ficar em time pequeno, não entrei nisso para ficar só em time pequeno, eu tenho pretensões maiores. Agora, os clubes têm que acreditar, porque você vê, o Dorival pegou um time pequeno, foi campeão de um campeonato muito difícil, a gente sabe disso. E o Dorival pegou o Vasco, ganhou também o campeonato e já teve uma rodagem num período curto aí de 1 ano e pouco. Né? Isso aí é um feito que ele fez, mas alguém acreditou nele. Né? Você vê o próprio Eduardo, que está aí no Fluminense, fez um trabalho bom, um bom tempo no esporte, que eu saiba, é só no esporte, eu não acompanhei, e hoje está no Fluminense. Né? E tem vários que a gente pode citar aí, né? Que são jovens, que estão nessa batalha aí e já rodando em time grande. Né? Em São Paulo tem muito isso, eles acreditam muito. No Rio, dificilmente você vê um cara que para de jogar e tem a sua rodagem, se prepara para estar nas condições de treinador. Né? Hoje eu me sinto totalmente preparado, já marquei agora para fazer o curso da CBF. Segunda-feira e terça eu tenho um curso de coach. Então, assim, eu invisto na minha carreira para isso. Né? E eu espero que as pessoas venham acreditar também, porque eu não quero ser campeão sempre da Copa Rio, eu quero ganhar um regional com um time grande, eu quero ganhar um brasileiro, eu quero ganhar a Copa do Brasil, eu quero chegar a Libertadores, eu quero chegar a batalhar por seleção brasileira, por que não? A minha carreira foi brilhante como atleta e eu quero seguir essa carreira brilhante como treinador. Agora, a gente precisa que o clube acredite, porque a gente se prepara não é à toa. E hoje eu me sinto super preparado. Né? Eu fui auxiliar do Jorge no Flamengo, fui auxiliar do Jorge no Japão. E auxiliar é um treinador, porque você conduz um grupo por trás. Muitas vezes, o grupo vai te ouvir mais do que propriamente ouvir o treinador. O treinador eles respeitam demais. Né? Mas o auxiliar, eles passam a escutar demais o auxiliar. Porque é um cara que vem para apagar as arestas, é um cara que enxerga, chama um jogador num canto. Então a confiança acaba sendo muito grande no auxiliar. Porque quem dá o esporro, quem dá a dura é o treinador. Né? E quem faz, e quem cozinha tudo e deixa preparado é o auxiliar. Então com isso, eu me sinto super preparado porque eu já trabalhei nas duas. Né? E hoje eu voltei para o número 1. Sabe? Então, assim, eu me sinto super preparado sobre isso. E não resta dúvida que eu vou conseguir chegar pela seriedade, pelo profissional, e a gente vai estar guardando coisas grandes. É o que você falou, um projeto longo é a sustentação de bom trabalho. Mas no Brasil não existe projeto, infelizmente. Você vê, o Corinthians acreditou no Tite até o final, embora não tenha começado bem, saindo de algumas competições, que a gente não pode esquecer depois que conquista, mas o Tite não veio, não cresceu desde o começo. Foi campeão lá atrás, mas quando retornou, saiu da Libertadores, Copa do Brasil, não conquistou o regional e deram seguimento ao trabalho. E você vê o que aconteceu. Um time aí que atropelou dentro do campeonato. Eu acho que os clubes estão na hora de abrir os olhos e acreditar em projetos. Né? Porque a torcida cobra demais e ele se envolve na cobrança da torcida. Eles têm que acreditar no processo. Se ele viu que o processo é bom, que o profissional que está ali é um profissional que tem tudo para acontecer, eu acho que está na hora de mudar essa história de que tudo o treinador tem que sair. Né? E às vezes você aborda um projeto, que a tua família ela se envolve dentro do projeto. Se ele tem um filho pequeno, o filho muda de colégio. Se ele tem um filho na faculdade, o filho muda de faculdade para acompanhar o processo. Então, assim, é uma coisa que é muito séria, porém não é respeitada pela maioria dos clubes.
Agora, Ailton, o que me chama a atenção é que você falou justamente, né? A gente está fazendo uma sequência de entrevistas. O que o Hélio dos Anjos citou com a gente, que falta as equipes respeitarem esse tipo de situação, respeitarem um trabalho que é feito desde o início, né? Que essa é a melhor forma de se você chegar a um momento muito bom com a sua equipe. E também lembro de uma declaração do Andrei Sanches, que vai ser reproduzida aqui na Bradesco Esportes FM, que ele fala que o Tite ganhou isso tudo, mas se começar o ano que vem perdendo, infelizmente ninguém tem respeito a esse tipo de coisa, ele volta a ser ruim. E cito também o Atirson, que aí que vai chegar a minha pergunta, que o Atirson, eu perguntei para ele o seguinte, que ele é um cara super vencedor, assim como você, como jogador, e tá tendo oportunidade como treinador agora. Eu perguntei para ele se há uma espécie de preconceito ou então pressão pelo fato de ter uma história muito boa como jogador, de ter que fazer a mais ou até 3 vezes mais como técnico agora também. Bem, eu acho assim, primeiramente o atleta quando ele para, ele tem que se preparar para estar na posição de treinador. Muitos acham porque jogou bem, porque ganhou o título, que vai ser um excelente treinador. Não funciona dessa forma. O cara tem que se preparar, tem que fazer cursos, tem que realmente correr atrás, investir na carreira. Né? Por isso que eu falo, o Atirson está começando agora nessa carreira. Foi muito bem como atleta, como ex-jogador, como jogador. Só que agora está em outro processo. Ele precisa se preparar dentro desse processo. Ah, pode vir a dar certo? Pegar um time grande e a coisa ir embora? Pode sim. Mas eu acho que você tem que estar preparado para poder estar à frente, porque a gente gerencia pessoas. E não é fácil gerenciar pessoas, principalmente no mundo de hoje, onde as dificuldades aumentaram, a violência pioraram, as pessoas são mais nervosas, as brigas familiares estão aumentando, e com isso estoura tudo em você, como treinador. Né? E eu tenho muito isso nesse time pequeno. Eu sou psicólogo, eu sou tudo, porque se você não estiver preparado, por que eu vou fazer o curso de coaching? Vai te preparar para uma situação como essa. Né? É lógico que a estrada da vida me ensinou muita coisa, mas você tem que estar preparado. Não é porque foi um excelente atleta, vai ser um excelente treinador. E para isso tem os cursos paralelos, que a gente chama de autoajuda, para que quando você venha se deparar, você seja preparado para resolver aquela situação. Então, assim, eu torço muito, aqui é um amigo meu, não só ele, como vários que estão começando, mas eu acho que a rodagem, ela é muito boa. E hoje, eu vou falar de mim, eu tenho uma rodagem muito boa, muito boa. Né? Já rodei muito como treinador, como auxiliar, e hoje sinto totalmente, mas totalmente preparado para qualquer desafio, embora as pessoas brincam comigo. Ailton, você para treinador, você está magro e você não tem cabelo branco. Aí, ainda bem que você quer mal, o treinador tem que estar gordo, cabelo branco para ser respeitado. Aí eu fui bom dia, falei, não, cara, então eu vou demorar a vencer isso, porque eu luto tanto para não engordar, para tentar manter o corpo. Eu gosto de acompanhar os treinamentos de perto, na hora da cobrança, então eu vejo isso como uma importância muito grande em termos de incentivo para os atletas. Então, quanto Deus permitir que eu venha conseguir manter a parte física também, eu vou tentar manter, né? Mas sem dúvida que a preparação em tudo que você for fazer, em tudo que você for entrar, você sendo preparado é fundamental, porque você não dá margem de dúvida. E vou citar agora a entrevista que eu tive com o Carlos Roberto, falando justamente sobre essa questão. À época eu falei, não adianta o cara mandar, faz um cruzamento de arco, quando vai pegar a bola, não consegue chutar e a bola vai lá na arquibancada, né? O jogador não tem respeito nenhum por uma pessoa que não consegue, né? Não entende só teórico, né? Tem que entender das duas coisas, né, Ailton? É verdade, é verdade. Você às vezes cobra uma situação, aí ele não faz, você vai lá e faz. Aí ele fica, caramba, é possível. Né? Então, assim, por isso que eu acho, como hoje tem os intelectuais, tudo dentro do futebol, a gente fala, o livro ele é muito importante, mas o mais importante de tudo que eu vejo é saber gerenciar pessoas e você botar na prática. Você saber executar aquilo que está no livro, aquilo que foi passado para você. A execução do trabalho ela é fundamental, porque você executando bem, os atletas vão entender com facilidade. Quando os atletas não conseguem entender aquilo que você está passando, amigo,
você vai ralar, entendeu? Então, assim, essa mesclagem do estudo, né, com a experiência que nós já tivemos dentro de campo, e você saber executar, ela ajuda também. Mas tem muitos que só estudaram, que não foram atletas, que não precisam dar exemplo, mas, porém, sabem botar muito bem na prática. Então, assim, as duas coisas se encaixam bem. Mas uma coisa que eu vejo, diferencial nosso, como ex-atleta, é que a gente tem a leitura da mente do cara. Você sabe quando o cara chega e ele não está bem. Você sabe quando o cara chega que se ele foi para uma festa, se ele exagerou ou não na bebida. Né? Só de olhar você vai dizer, cara, mas esse cara não está bem hoje, esse cara não dormiu, ou esse cara extrapolou. Então, assim, eu acho que esse feeling, que como ex-atleta, isso ajuda demais. A gente pega muito rápido. E o apelar, saber a hora de dar dura, sabe? Isso é muito importante, porque é o que eu falo, na hora de elogiar, eu elogio no grupo. Na hora de chamar atenção, eu chamo na minha sala. Porque eu estou lidando com homens, pais de família, porém muitos com a mente ainda infantil, mas você tem que saber que a vida dele é a vida dele, porém, que ele tem que respeitar o processo. Tá certo, Ailton. Tudo que foi determinado, aí você passa para a multa. Já sai de você, transfere para o gerente de futebol para a diretoria tomar as cabíveis, resolver o que tem que ser resolvido. Né? Eu acho que isso aí tem que existir a cobrança, tem que existir o respeito, e tudo isso, no final, ajuda demais, cara. Né? Então, assim, eu não costumo falar, como eu vejo muito, o cara não jogou bola, não vai ser bom treinador. Não, vai ser sim. O cara jogou bola, vai ser um excelente treinador. Não, também tem que tomar cuidado, se não se preparar, não vai ser. Você vê quantos tentaram aí e não prosseguiram. Na verdade, que jogaram muito. Então a pessoa fala assim, mas se dá bem que jogou pouco, e quem foi zagueiro. Isso também não funciona. Eu acho que é você acreditar no teu trabalho e se preparar para ele. Com certeza, né? Você falou bem sobre esse tipo de questão, né? Realmente tem que se preparar. Não adianta ter jogado bola se não saber ali do riscado fora de campo. Isso realmente faz a diferença. Ailton, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Parabenizar mais uma vez pelo título com a camisa do Resende, né? Como treinador. E a gente fica de olho aí para ver qual a tua sequência como treinador, né? A gente torce que possa vir um projeto bom para você. Afinal, você mostrou na Copa Rio, mais uma vez, que você é um cara que entende da questão de treinador e entende ali de fazer uma equipe ter bons rendimentos. Tá legal, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, através de vocês, que nosso trabalho passa a ser reconhecido. Tá? Muito obrigado mesmo, tá? Fica com Deus. A hora que precisar, estou à disposição. Valeu, Ailton. Brigadão, hein? Valeu. Grande abraço. Abraço.